Na videoaula de hoje falaremos um pouco a respeito do motor de combustão interna e o ciclo de Otto. Você sabia que já foi questão do Enem? Então fique ligado e assista a videoaula. Na videoaula de hoje falaremos um pouco a respeito do motor de combustão interna, o chamado motor 4 tempos, e faremos uma associação com o ciclo ideal de Otto. Para isso, vamos trabalhar em cima de uma questão que caiu na prova do Enem e, a partir daí, nós vamos fazer toda a abordagem teórica. Se você precisa de lista de exercícios, videoaulas, acesse o nosso site www.physicainloco.com.br. A questão do Enem, segundo a aplicação de 2016, diz o seguinte: o motor de combustão interna, utilizado no transporte de pessoas e cargas, é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em 4 etapas: admissão, compressão, explosão e expansão e escape. Essas etapas estão representadas no diagrama da pressão em função do volume. Nos motores a gasolina, a mistura ar-combustível entra em combustão por uma centelha elétrica. E aí vem a questão. Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica? Como vocês podem ver, nós temos aí o ciclo ideal de Otto, um ciclo que está sendo aplicado a um motor de combustão interna, de um veículo. Mas para entendermos esse ciclo, vamos primeiramente entender o motor de combustão interna, também conhecido como motor 4 tempos. Todo motor de combustão interna apresenta uma estrutura que vocês estão vendo aí, também conhecida como cilindro. Existem carros que apresentam motores com 4 estruturas dessa, ou seja, 4 cilindros. Existem outros veículos mais potentes que apresentam 8 estruturas dessa. E essa estrutura é que nos permite analisar todo o processo cíclico. Vamos identificar cada parte desse cilindro. Inicialmente, nós temos aqui o duto de admissão, é onde entra a mistura combustível-ar. Essa mistura, ela só vai entrar a partir do momento em que essa válvula, também conhecida como válvula de admissão, se abre. No momento em que a válvula se abre, a mistura a combustível entra no pistão. Nós temos aqui um êmbolo móvel. Esse êmbolo ele pode se deslocar para baixo ou pode se deslocar para cima, graças a essa estrutura que gira, chamada virabrequim. Nós temos aqui um ponto importante, que é a vela. A vela do cilindro é quem vai jogar a centelha, é quem vai jogar a faísca, e essa mistura ar-combustível vai passar por um processo de explosão. No momento em que ocorre a explosão, nós temos aqui uma válvula, que é a válvula de escape, que se abre para permitir a saída do vapor, o duto de escape. Vamos agora estudar cada uma das 4 etapas. Lembre, o motor de combustão interna é chamado motor 4 tempos. Vamos entender o porquê. O primeiro tempo, o primeiro momento, é a admissão isobárica. É o momento em que a mistura ar-combustível entra no pistão. No momento em que isso acontece, o êmbolo vai descendo lentamente para que a pressão permaneça a mesma, ou seja, constante. Por isso que é uma admissão isobárica. A segunda etapa do processo é quando o pistão comprime a mistura ar-combustível. Nós temos, portanto, uma compressão adiabática. É um processo que acontece rápido, violento, com uma variação brusca de pressão. Ou seja, não dá tempo dessa mistura trocar calor com o meio. Por isso que é uma compressão adiabática. Logo em seguida, entra em cena a vela, lançando a faísca, ocorrendo, portanto, a combustão isocórica, que é a explosão, e a expansão adiabática. Observe, são 2 etapas em uma só. Ocorre a explosão, que é um processo violento, um processo rápido, instantâneo, ou seja, o volume permanece o mesmo e logo em seguida o volume aumenta, no momento em que o êmbolo se desloca para baixo. É a expansão adiabática. E o quarto tempo é o momento em que esse vapor sai, através do duto de escape. É a exaustão isobárica. O virabrequim gira, o êmbolo sobe lentamente e expulsa esse vapor. Então nós temos aí as 4 etapas. Vamos agora fazer o paralelo com o ciclo de Otto ideal, analisando cada etapa pelo gráfico. Primeira etapa, a admissão isobárica. Nesse momento, observem o que está acontecendo. A mistura ar-combustível entra e o volume do cilindro vai aumentando, no momento em que o êmbolo se desloca para baixo. Então, o volume aumenta, o êmbolo se desloca para baixo. Logo em seguida, nós temos a segunda etapa, a compressão adiabática.
No momento da compressão, o que acontece é que o volume diminui. Observem bem pelo gráfico. O volume diminui e no momento em que acontece essa etapa, entra em cena a vela, lançando a faísca. Quando a vela lança a faísca, nós temos aí as duas etapas do processo. Essas duas etapas acontecem rapidamente. Logo em seguida, nós temos a exaustão isobárica. E aí o ciclo se fecha. Vamos agora analisar o processo de uma maneira dinâmica. Observem bem o que acontece com o cilindro. Vamos lá, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa da explosão, quarta etapa da exaustão. Bom, então, voltando para a questão, para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica? Dá para a gente perceber claramente que é o ponto C. O ponto C é o momento em que a vela lança a faísca e ocorre a explosão. Portanto, a opção correta é a letra C. Lembrando que esse ciclo é o ciclo ideal de Otto. Ele não é um ciclo projetado para máquinas térmicas, que funcionam a partir do processo espontâneo, onde o calor é transferido de uma fonte quente para uma fonte fria. Esse ciclo está sendo aplicado para um motor de combustão interna. Mas nós podemos também pensar em um outro ciclo, que é o ciclo de Carnot, um ciclo que foi idealizado para máquinas térmicas. Mas isso aí é assunto para a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.